Eleição da diretoria, nomeação dos membros das comissões e líderes de departamentos para o biênio 2021-2022. Querida Igreja, no dia 13 de dezembro, das 8 às 16 horas, conforme edital publicado, ocorreu a eleição para a nova diretoria da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, na cidade de Araguari, Minas Gerais. A organização de todo o processo eleitoral ficou a cargo da Comissão Temporária de Eleição, nomeada pelo pastor-presidente, pastor Osmar Ferreira da Cunha, através do Decreto 001/2020, estabelecido no artigo 45, inciso 5 do Estatuto vigente desta Igreja. Esta comissão foi coordenada pelo pastor Davi Gomes, presidente, pelo cooperador Gessé Dias, relator, e mais 9 membros que desempenharam um papel importante na organização deste processo de escolha dos novos diretores para o biênio de 2021-2022. Encerrada a votação, foram apurados os votos, ficando definido o seguinte resultado: Pastor Lael Cristiano de Melo, primeiro vice-presidente; Pastor Gilmo Jeová Borba, segundo vice-presidente; Evangelista Roberto Aparecido da Silva, primeiro secretário; Pastor Nilson José Lucas Silva, segundo secretário; e Pastor Reginaldo Cardoso dos Santos, primeiro tesoureiro. A posse da diretoria eleita para o próximo biênio aconteceu no dia 3 de janeiro de 2021, às 19 horas, no Templo Sede, situado à Avenida Bahia 309, Centro, Araguari, Minas Gerais. E como não houve inscrição de outro candidato para concorrer ao cargo de tesoureiro, de acordo com o artigo 45, inciso 9 do Estatuto da Igreja, o pastor-presidente fez a nomeação do pastor Marco Antônio Mendonça para ocupar o cargo de segundo tesoureiro. No dia 12 de janeiro, no culto administrativo, o pastor-presidente, pastor Osmar Ferreira da Cunha, depois de ouvir a diretoria, nomeou para os órgãos de apoio administrativos os membros das comissões de Finanças, Comissão de Conselho e Doutrina, Patrimônio e Assessoria Jurídica. E também, como é previsto em nosso estatuto, o presidente da IEAD nomeou líderes de departamentos para os órgãos de apoio eclesiásticos, que é previsto no regimento interno. Ficando assim: A. Órgãos de apoio administrativo. Comissão de Finanças, pastor Osmar Ferreira da Cunha, presidente; Evangelista Edmilson Wagner Gonçalves, relator; Evangelista Amarildo Vieira; Evangelista Ezequiel Cardoso dos Santos e presbítero Osiel da Silva. Comissão de Conselho e Doutrina, pastor Osmar Ferreira da Cunha, presidente; pastor João Batista de Lima Paiva, relator; pastor Abel Lourenço da Costa; pastor Carlos Alberto dos Santos Correia e pastor Sebastião Clemente de Freitas. Patrimônio, pastor Nilson José Lucas da Silva, primeiro supervisor, e pastor Marco Antônio Mendonça, segundo supervisor. Assessoria Jurídica, doutor Daniel Ferreira Cardoso, doutor Gessé Dias Silva, doutor João Paulo Cordeiro Soares, doutor Rafael Vasconcelos Mendonça e doutor Washington Cardoso Borges. B. Órgãos de apoio eclesiásticos. Escola Bíblica Dominical, EBD. Primeiro Superintendente-Geral, Evangelista e Professor Fernando Vieira Teodoro. E segundo Superintendente-Geral, Pastor Reginaldo Cardoso dos Santos. E como coordenadoras do Departamento Infantil da Escola Dominical, foram nomeadas as seguintes professoras: Andréia Alves da Silva e Fernanda Guinder. Departamento do Círculo de Oração. Primeira dirigente-geral, Irmã Elza Maria da Cunha Santos. E segundo dirigente-geral, Irmã Adriana de Oliveira Moreira. Secretaria Evangelismo e Missões, SEMEAR. Coordenador, pastor Marcos de Oliveira e vice-coordenador, diácono Diego Lemos da Silva. Secretaria de Diaconato e Recepção. Coordenador, cooperador Gessé Dias Silva e cooperador Lucas Ferreira de Melo. Departamento Infantil da Assembleia de Deus de Araguari e Campo de Adaque. Professora Celina de Andrade Barreto. Primeira coordenadora geral, Andréia Alves da Silva, André Felipe, Angélica de Brito e Fernanda Guinder. Departamento de Jovens e Adolescentes, União da Mocidade da Assembleia de Deus de Araguari e Campo Umadaque.
Primeiro líder-geral, evangelista Roberto Aparecido da Silva. E segundo líder-geral, presbítero Ney Francisco da Silva. Portanto, a igreja é conclamada para permanecer em oração e intercessão pelo nosso pastor-presidente, pelos membros da diretoria e comissões, e também pela liderança dos departamentos, a fim de que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado mais uma vez, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, glória eternamente. Amém. Romanos 11:36.